Hey, você aí do outro lado, essa aqui é a melhor adaptação de Frankenstein para outra mídia. Aqui eu estou com Frankenstein, a adaptação do mangaka, do mestre do horror do mangá japonês, Junji Ito. Frankenstein já foi adaptado várias e várias vezes, que pode ser até que virou um gênero próprio. A gente já viu monstros trágicos que se aproximam mais da versão original da Mary Shelley, monstros incompreendidos e até monstros simpáticos e cômicos como o Frankenstein da família Monstro e vários outros, né? Mas eu aposto com você que nenhuma dessas versões fez você sentir o peso esmagador da solidão, como o Junji Ito consegue fazer, e também ele imprime um horror que vem da aparência da criatura, que é uma criatura horrenda, se parar para pensar. É um monte de cadáver que foi grudado por um cientista maluco e ganhou vida, né? Então é meio que um morto-vivo, cheio de pedaços de carne de outros seres humanos. Então é uma coisa realmente, um conceito, na sua essência, assustador, apesar de ser uma história trágica. Então no episódio de hoje eu vou te mostrar, te apresentar como o mestre do horror japonês adaptou todas as camadas, todas as complexidades presentes na obra literária magnífica de Mary Shelley, Frankenstein. A história de Frankenstein, de Mary Shelley, foi publicada em 1808. É uma obra-prima que na época, né, cutucou, mexeu com os limites da ambição humana e a nossa responsabilidade sobre o que nós criamos. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre o processo criativo da Mary Shelley escrevendo Frankenstein. Você pode clicar no link aqui depois, claro, de assistir esse vídeo. De lá para cá, o Frankenstein virou um fenômeno da cultura pop. Acho que muito difícil você não conhecer alguém que nunca ouviu falar no Frankenstein. Ele é muito, muito conhecido. O problema é que a maioria dessas adaptações focam no espetáculo, no monstro como uma atração de circo, né? Ou simplificam demais a tragédia, ou não conseguem mostrar a complexidade tanto do Victor Frankenstein, criador, quanto da criatura, o monstro. Então aqui no livro, na adaptação do Junji Ito, a gente consegue ver essas complexidades muito bem representadas, que eu acho que não foram bem representadas no filme do Frankenstein do Del Toro, que acabou de sair, tá na Netflix, você pode assistir. O filme é legal, mas é muito aquém do livro original da Mary Shelley e também muito aquém do que o Del Toro é capaz de fazer, na minha humilde opinião. Então aqui na versão do Junji Ito, que foi serializado originalmente no Japão nos anos 90, ele traz uma adaptação digna do que a Mary Shelley fez no livro. Ele não tenta reinventar a roda, ele tenta esculpir aqui através da sua ferramenta, que é a tinta, né, o nanquim, o quadrinho, tentar colocar no quadrinho a angústia do monstro de forma visceral, porque o Junji Ito, ele é um mangaka visceral, a sua arte é visceral, a sua arte é medonha, né, perturbadora, e ele tenta trazer a sua arte, a sua vibe, a sua atmosfera perturbadora para esse horror gótico da Mary Shelley, que é fantástico. E aqui a gente tem um mergulho na solidão em sua forma mais pura e desesperadora. Parte 1 deste vídeo: respeito ao original. Antes de mais nada, o que mais nos surpreende na adaptação do Junji Ito é o quão fiel ela é ao romance da Mary Shelley, num mundo onde adaptações muitas vezes só significa pegar a ideia principal e não tem problema nenhum se o resultado for uma obra magnífica. O Junji Ito toma uma decisão corajosa, que é confiar no texto original. Um adendo, é claro, confiar no texto original até certo ponto, porque ele tenta imprimir a versão dele do final. Então, 3/4 da adaptação do Frankenstein do Junji Ito, totalmente fiel. O último momento, o Junji Ito tenta nos chocar com coisas perturbadoras que vão acontecer, que não acontecem no livro. Então ele muda um pouco o final. A estrutura da história do livro é mantida com a precisão notável, não tem as cartas ali inicial, que abrem o livro, né? O livro é contado
com 4 cartas no início, de maneira epistolar, e depois vem a história, né, por si só, volume 1, 2 e 3. O mangá começa exatamente ali como o livro após as cartas, o Capitão Walton encontrando o Victor Frankenstein quase congelando no Ártico, né, e aí, depois de ser resgatado, ele começa a contar a sua história trágica e também nos mostra um Capitão Walton muito ambicioso, como é mostrado no livro. Ele é tão ambicioso quanto o Victor Frankenstein. A ambição do Walton é desbravar o Ártico. A ambição do Victor Frankenstein era dar vida a um cadáver, né? Essa ciência que ele tinha muito depois do trauma que ele tem após a morte da sua mãe, que ele era tão apegado. Então aqui a gente tem um livro que estabelece esse tom de confissão e arrependimento que define a obra do ponto de vista do Victor Frankenstein, né? Victor Frankenstein é um personagem super complexo, não acho que a complexidade dele é mostrada de forma decente no filme novo do Guilherme Del Toro, tá? Pegando no pé do filme do Guilherme Del Toro, porque a adaptação do Junji Ito é muito boa mesmo. A complexidade do Victor Frankenstein você consegue perceber no seu olhar. O Junji Ito é capaz de expressar através dos quadrinhos, somente com o olhar, tinta e papel, ele consegue nos mostrar todas as faces do Victor Frankenstein. Ele criança, ele gênio arrogante, ele no futuro maluco fazendo o monstro, né, a criatura, depois o arrependimento no olhar de ter construído esse ato que ele vai dizer, né, que não é um ato de Deus, né, porque é um ato desumano, né, então é uma coisa muito forte na obra original, que é apresentado aqui pelo Junji Ito na sua forma de mangá. As cenas mais icônicas do romance são desenhadas com a referência assim impressionante. O momento da criação do monstro, a repulsa imediata do Victor Frankenstein, isso é mostrado pelo olhar do Victor Frankenstein, e a jornada de autodescoberta da criatura, né, quando ele vai encontrar uma família na floresta, e ali ele aprende o que é ser um ser humano, ele aprende sobre felicidade, ele aprende a importância de ter alguém ao seu lado. É ali que o Junji Ito vai nos mostrar também a profundidade da solidão que a criatura sofre. E no Junji Ito também não é só a criatura que sofre de solidão. O Victor Frankenstein também pelos seus atos, né? Pela sua ambição, pela sua loucura em ser o melhor e conquistar aquele objetivo dele. Então o Junji Ito entende que a tragédia no livro Frankenstein não se constrói com sustos, mas com o acúmulo doloroso da rejeição que o monstro sofre simplesmente pela sua aparência e não porque ele é inerentemente mau, né? A criatura não nasce má, ela se torna o que é por causa do seu isolamento e da rejeição que sofre da humanidade ao seu redor. Essa fidelidade do Junji Ito preserva cerca de mais ou menos 75% da obra original, né? E aí depois a gente vai ter um final que é a interpretação única do Junji Ito, que é maravilhosa, como eu já pontuei várias vezes aqui. Então ele não precisou mudar muito da história, porque ele percebe, ele é fã, que o horror de verdade estava nas palavras ali da Mary Shelley, na dualidade homem bom versus mal. O homem é inerentemente mal ou não? Ele pode mudar? Quem é o monstro? É o criador ou a criatura, né? Então, ao respeitar a fonte, eu acho que o Junji Ito não está só prestando homenagem, mas ele está ali afiando a faca para o corte que ele vai fazer depois, que ele vai nos mostrar que a história ela vai ser totalmente perturbadora depois, porque ele nos apresenta, ele nos coloca ali. Ah, beleza, já sei a história, legal, tô vendo ela aqui só em quadrinhos, né? Com a versão do Junji Ito, mas aí depois de 75%, aí sim a gente vai sentir a história de um jeito totalmente novo e perturbador. E mesmo você que é fã do Frankenstein, eu acho que você vai gostar muito dessa versão do Junji Ito do final. Então, para quem só conhece as versões de Hollywood, lá com aqueles ajudantes maluco corcunda, castelo cheio de aranha, a seriedade que o Junji Ito leva para a história pode ser um choque, apesar que essa seriedade está impressa na obra original, que é ignorado depois em várias adaptações. O Guilherme Del Toro, apesar que eu falei um pouquinho mal ali do filme no início, ele resgata essa seriedade da obra para
os filmes. Então a escolha que o Junji Ito faz é dar credibilidade à versão original e trazer aqui a sua visão autoral, porque ele é um autor com assinatura, distorcendo alguns conceitos, como da criatura, que na obra original é meio vago se ela é aquele monstro ou não. E aqui não, aqui ele traz o monstro de verdade, e a gente vai entender aqui na próxima sessão, na parte 2 desse episódio, sobre o horror existencial, né? Por que que o Junji Ito ele faz essa imagem do monstro, da criatura tão horrorosa assim, tão repugnante, que te causa repulsa ao ler o quadrinho? A gente vai entender isso mais à frente. Então, o Junji Ito, ele se mantém fiel à história, mas o jeito que ele conta é que te pega, tá? Então, por que se a obra original ele está fazendo praticamente igual, por que você deveria ler o mangá? Porque o Junji Ito tem uma assinatura muito forte em questões de horror corporal e sobre existencialismo. Ele fala muito disso nas suas obras. E aí ele traz essa sua bagagem, essa sua assinatura para o Frankenstein. Então a gente tem toda a atmosfera de horror que o Junji Ito tem. Você lendo, se você não soubesse o que era Frankenstein antes, lesse pela primeira vez aqui, sem saber que era uma obra literária, você ia achar que era uma obra do Junji Ito, porque ela é bem característica dele no sentido do que ele imprime da sua arte ali. Então o horror corporal que ele coloca tanto nas suas histórias vai estar presente na criatura também. Então ele não só ilustra a história, ele nos afoga, ele nos imerge nessa história maravilhosa. Então o ponto principal que eu acho que aqui que se destaca na obra do Junji Ito, além de toda a sua atmosfera junjiitiana, sei lá se a gente pode dizer algo assim, né? Ele consegue imprimir muito bem aquela sensação do horror gótico, na minha opinião. É a aparência da criatura. A aparência da criatura é o ponto principal aqui. No livro, como eu mencionei, a feiura é descrita de forma mais vaga, deixando muita coisa para nossa imaginação. Nas mãos do Junji Ito, no seu nanquim, a gente dá de cara com a realidade super grotesca. A criatura não é só feia, não. Ela é visualmente errada, mas faz sentido, porque é um amontoado de cadáveres que o cara, no caso do Junji Ito, ele foi lá no cemitério catando cadáveres numa loucura sem fim, pegando cadáveres de vários outros seres humanos, desrespeitando os túmulos, né? Como essa história, o conceito dela, ela pode não te assustar, mas o conceito é assustador, é perturbador. Um cientista está violando outros túmulos de outras pessoas, desrespeitando os seus corpos após a morte, pegando parte dos seus corpos sem permissão da família daquele ser humano e colando para fazer um novo corpo. E ainda vai dar vida a esta criatura. Então sim, o Junji Ito traz isso à flor da pele mesmo, né? Uma colagem de carne morta com a textura que parece úmida, quase apodrecendo, porque são carnes mortas de verdade. Então o traço detalhista do Junji Ito, por qual ele é tão conhecido, é muito visceral aqui. Você quase consegue sentir o cheiro do monstro, né? Um negócio assim, parece que você sente a carniça que esse bicho deve estar exalando, apesar disso não ser falado, mas dá a intenção que o bicho é fedido também. Então não é gratuito, tá? Tudo isso, como eu falei que eu ia mencionar no decorrer do vídeo, isso não é gratuito. Ele serve a um propósito, é justificar a repulsa que os outros seres humanos têm da criatura, né? Porque não é só preconceito, é um horror biológico. Assim, justifica muito bem as pessoas verem o monstro e saírem correndo, ficarem horrorizadas, ficarem em choque, porque realmente você ficaria em choque na vida real. Então isso é muito bem feito na obra do Junji Ito. Então isso acaba representando a solidão, porque ele é tão rejeitado sem saber o porquê, porque o Victor Frankenstein o abandona depois da criação, não o ensina como o mundo funciona, né? E aí você tem um monstro que sai às ruas sem saber para onde ir. Então a gente consegue se apegar muito à criatura, mesmo ela sendo horrenda. E essa é a primeira, eu acho que é uma das críticas do Junji Ito, que ele já fez em outros mangás, né, dessa questão da aparência. A gente julga pela aparência primeiro, antes de conhecer a pessoa que está ali dentro, o interior daquela pessoa. Então a solidão da criatura do Junji Ito, ela não é só social.
ela é parte da própria existência da criatura, ela está sozinha na sua categoria de ser. Ela está sozinha no mundo porque ninguém consegue chegar perto dela por causa de um preconceito pela sua aparência, que no mangá é horrenda. Mas por trás ali pode ter um ser que seja capaz de amar, de emocionar e várias outras coisas, né? Então os quadros também, as splash pages, etc., mostram paisagens gigantes e vazias para nos demonstrar essa solidão que ele enfrenta e muitas vezes ele se escondendo nas sombras para observar a felicidade humana da qual ele nunca fará parte. Porque ele não tem como fazer parte daquela felicidade humana, porque os seres humanos muito dificilmente, essa é a crítica aqui do Junji Ito, não vão passar da barreira da aparência para entender aquele outro ser que está agora vivo, né? Então o traço do Junji Ito ali com preto e branco, né, demonstra como ninguém o desespero da criatura e amplifica essa sensação de solidão que ele tem, que até nos coloca no seu lugar. Então a gente consegue se colocar no lugar da criatura. E o monstro é rejeitado o tempo inteiro. Então o Junji Ito consegue expressar muito bem nos olhares das pessoas os rostos contorcidos de pavor, né? Que é um efeito devastador para a criatura. Então toda vez que alguém olha o monstro, a gente não vê só medo, a gente vê uma repulsa no olhar que nega a própria humanidade daquele ser. Para a criatura, cada olhar desses é um veredito, uma nova afirmação de que ela é um monstro de fato. E aí nos mostra, com essas reações e detalhes, o Junji Ito acaba nos obrigando a sentir a dor constante da rejeição que a criatura sofre. Então essa combinação da aparência grotesca, da solidão avassaladora e da rejeição visceral resulta no horror existencial. A pergunta da criatura para o Victor Frankenstein não é por que você me criou. É muito mais do que isso, é qual o sentido de existir se minha vida é definida apenas por sofrimento e solidão. É por isso que a criatura, aqui fica muito bem justificado, é por isso que a criatura vai atrás do Victor Frankenstein e quer uma noiva, porque ele não quer ficar sozinho nesse mundo. Então, Junji Ito nos faz sentir o peso dessa pergunta de um jeito que nenhuma outra adaptação conseguiu. Então, o terror aqui não vem da ameaça que o monstro representa para as outras pessoas. Ele nunca foi uma ameaça, mas da agonia insuportável de ser ele mesmo, sozinho no mundo. O terror nasce da empatia e não do medo. E aí, para a nossa parte 3 desse episódio, o monstro somos nós? Aqui o Junji Ito deixa claro quem é o verdadeiro monstro da história. É o Victor Frankenstein. Ele passa muito mais tempo no mangá com o Victor Frankenstein. Para quê? Porque ele quer fazer um detalhe dessa figura complexa, desse personagem complexo, que é um gênio, mas é um gênio arrogante, é um gênio cruel também, muitas vezes, mas também ele sente remorso, ele sente arrependimento. Então o mangá consegue fazer um ciclo muito bom da criação, do desenvolvimento desse personagem tão complexo que é o Victor Frankenstein, que é um personagem muito complexo, né? E aqui o Junji Ito coloca isso de forma magnífica. Então o olhar do Victor Frankenstein revela suas emoções em vários momentos sem precisar de um texto. Ele é sombrio, às vezes são carregadas de uma arrogância cruel quando ele vê o que ele criou na sua frente. E o Victor Frankenstein, ele não é uma vítima trágica da própria criação. Ele é um criador negligente. Ele é um pai que abandona o filho no instante em que ele nasce por pura vaidade e nojo. Porque ele tem nojo do que ele criou. Ele estava tão obcecado que ele não viu o que ele estava fazendo, ele só vê depois que a criação está pronta. Então a monstruosidade do Victor Frankenstein fica claro no momento da sua criação, e eu diria que até antes mesmo, no momento em que ele viola os túmulos de pessoas que ele nem sabe quem é para pegar parte dos seus cadáveres, né? Então é uma coisa assim muito louca. E a violência da criatura que vem depois não é uma maldade que nasceu com a criatura, mas é uma reação desesperada a um mundo que, a começar pelo próprio pai, o seu criador, se recusou a dar a ele a menor chance nesse mundo. E aí o Junji Ito, o que ele vai fazer após fazer os 3/4 da história, bem similar à história original da Mary Shelley, ele vai introduzir detalhes muito macabros, que eu não vou dar spoiler aqui para deixar você ler essa obra magnífica e saber como ela finaliza, tá? Mas ele vai fazer coisas chocantes que não acontecem na
obra original. Então a gente vai ter profanações aqui feitas pelo Victor Frankenstein e pela própria criatura. Então realmente ele consegue atualizar a história assustadora da Mary Shelley, que criou a história para ser assustadora e ponto final. É uma história trágica, é um drama também, é um horror gótico, mas é uma história para ser assustadora. A Mary Shelley fez uma competição na época que ela escreveu o livro com o marido, o Lord Byron, que era um poeta, e o autor do livro Vampiros, que é considerada a primeira obra sobre vampiros, né, de ficção. Então para ela, a competição era: eu preciso criar a história mais assustadora. E do meu ponto de vista, pelo conceito, não é a obra que você vai sair assustado, mas o conceito dela é assustador. E o Junji Ito traz isso com mais coisas assustadoras ao final da obra. Então o horror não é a criatura costurada com pedaços de cadáveres. É o homem que, na sua busca por glória, esqueceu o que significa ser humano. Então o Junji Ito pegou a história fiel, fez a estrutura fiel de um clássico e ao final injetou sua visão única de horror para tornar a dor dos personagens real e mirou os holofotes na crueldade de Victor para não deixar dúvidas sobre a origem de tudo, além de aprofundar a complexidade dos dois personagens principais dessa história. E aí, você já leu Junji Ito, Frankenstein? Na minha opinião, essa é a melhor versão de todas. Então, para concluir, o Junji Ito faz aqui o quê? Ele nos faz viver a angústia do monstro, provando que o maior terror não é a morte, mas uma vida sem amor, sem conexão e sem esperança. E é por isso que, dentre tantas outras adaptações, essa é a melhor adaptação para outra mídia de Frankenstein. E aí, o que você acha? Você já leu Frankenstein de Junji Ito? Deixa aí nos comentários. Já leu a obra original da Mary Shelley, do Frankenstein? Deixa também nos comentários. Já viu algum filme, mesmo que seja do Del Toro, que você gostou e acha que é uma adaptação melhor que a do Junji Ito? Deixa aí nos comentários também. E se você ficou interessado em ler o Frankenstein do Junji Ito, não se esquece de ir no primeiro comentário fixado, que está lá meu link de afiliados para a Amazon. Você não paga nada mais por isso e ajuda o canal. E também vou deixar aqui a versão original da Aleph do Frankenstein, caso você queira ler a obra original da Mary Shelley. E se você curtiu esse mergulho no terror existencial, não se esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Te vejo no próximo. Boa leitura, boa criação. Tchau!